Irmãos queridos, mais uma vez, bom dia. Quando a gente está orando, eu sempre presto atenção, né? E o Daniel estava orando e falou assim: Senhor, que essa palavra não esteja no coração dele. Eu falei assim: não, Senhor, que esteja. Tem que estar dentro do meu coração. Só que tem que vir do coração dele para o meu. Tem que estar aqui. É aquilo que o texto que eu li aqui, essas palavras que hoje te ordeno estará junto do teu coração. Ela tem que estar dentro de mim. Ela não pode ser fruto apenas de uma engenhosidade intelectual. Ela tem que estar dentro de mim, mas ela tem que ter vindo do coração dele, para o meu coração. Irmãos, nós estamos a 3 domingos de encerrar o ano, né? Parece estranho que eu estou falando, né? Para encerrar o ano cristão. Para encerrar o ano litúrgico. A gente tem hoje, dia 9, dia 16 e dia 23. A partir de então já começa o ano litúrgico novo para nós. E dentro do nosso planejamento de púlpito, nós estamos trabalhando no planejamento de 2026 e nós teremos como ênfase o crescimento da igreja no seu caráter missional também. Né? Entender que a igreja nasce de uma missão e vive para uma missão. Isso precisa ser entendido. Então, hoje, domingo que vem e no próximo, eu vou estar pregando nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E o meu desejo é falar de distintivos missionários encontrados em cada um desse evangelho. É claro, óbvio, que eu não vou esgotar tudo. Primeiro, que eu não tenho capacidade para isso. Segundo, também que o tempo não nos permite. Então, a gente precisa sintetizar os distintivos missionários encontrados no Evangelho de Mateus. É aquilo que a gente vai estar falando hoje. E eu queria que você, então, lesse 2 textos do Evangelho de Mateus. Um no início e o outro no fim. Se você não quiser abrir, não tem problema. Só ouça. Porque o primeiro texto é Mateus, capítulo 1, versículo 1. E o texto paralelo a esse, simultâneo a esse, é Mateus 28, 18 a 20. Então, vamos lá. Vamos ler. Palavras reveladas por Deus a Mateus, que a registrou e que o Espírito preservou para que hoje estejamos lendo. Ele diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo. Se referindo a Jesus Cristo, ele diz: filho de Davi, filho de Abraão. Agora você vai lá para o final do capítulo, do livro, do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Os últimos versículos deste Evangelho e as últimas palavras registradas por Mateus sobre Jesus. E ele vai dizer: Jesus, aproximando-se, falou-lhes aos discípulos, né? Falou aos discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, aqui nós cantamos, louvamos, adoramos, oramos, nos confraternizamos, e agora estamos com os ouvidos e o coração abertos para ouvir e guardar a Tua palavra. Seja com a minha vida mais uma vez, mesmo que não haja merecimento em mim de estar aqui como um porta-voz da Tua palavra, mas que a Tua graça prevaleça, Teu nome seja honrado, que Tua palavra seja exposta com fidelidade, que nós possamos recebê-la com temor, com reverência e com um desejo de obediência grande e na dependência do Teu Espírito. Assim nós oramos, desde já te agradecemos. Amém. Irmãos, esses 2 textos que eu acabei de ler aqui
quando nós conectamos um com o outro, eles têm uma coisa em comum. Os dois textos, eles apontam para uma dimensão universal da missão de Jesus e, consequentemente, da missão da igreja. Ambos os textos. Ambos os textos estão para lá de uma localidade. Quando no primeiro versículo você vê assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Essa expressão, filho de Davi, é regional, é local, é judaica. Ele está dizendo, as promessas messiânicas vindas por Davi se cumpriu. Aquilo que os judeus esperavam na aliança que Deus fez com Davi, se cumpre. Jesus é o filho de Davi, Jesus é a esperança de Israel. Jesus é a esperança daquele povo que viveu aguardando esse dia. Mas a expressão que diz, filho de Abraão, aí a coisa é mais ampla. Quando Deus fala com Abraão, ainda não havia o povo de Israel. Quando Deus fala com Davi, ele fala então para o povo de Israel que não existia quando Deus falou com Abraão. Quando Deus promete o Messias a Davi, é uma promessa local. Israel verá a glória do Messias. Mas quando ele fala com Abraão, ele diz, em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Então, esse primeiro versículo, a gente vê essa expressão local e universal da missão do Pai confiada ao Filho e do Filho confiada aos seus discípulos e dos seus discípulos confiada à igreja. Quando você vê o último texto, que é o que a gente leu, você vai ver isso sendo ratificado. No último texto, ele se aproxima dos seus discípulos e diz, a autoridade me foi dada. Vão vocês agora, façam discípulos de todas as nações. Não é só de Israel. Não é só desse povo judeu. É de todas as nações. Depois da sua ressurreição, ele disse que prometeria o Espírito que ia revestir esses discípulos de poder para que eles fossem testemunhas até os confins da terra. Então a gente tem aqui, irmãos, dentro desse evangelho de 28 capítulos, que tem o propósito primário de Mateus em mostrar Jesus como o Messias esperado por Israel, mas que vai para além de Israel. Tem como objetivo mostrar que, de fato, Jesus é o Messias esperado, mas também tem como objetivo dizer que esse Messias não era uma propriedade particular de Israel, mas ele seria levado a todas as nações. Então, Mateus tem esse propósito, e ele tem o propósito de mostrar, o evangelho dele é chamado do evangelho do reino de Deus. Talvez seja o evangelho que mais você veja a expressão do reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Então eu estou aqui com o meu objetivo de, nesses 28 capítulos, que tem algumas divisões básicas e que eu não quero entrar aqui nos detalhes dessas divisões, na estrutura literária desse evangelho, eu quero extrair deste evangelho 4 distintivos missionários da igreja. O primeiro deles é o caráter universal da missão. O segundo deles é o caráter messiânico da missão. O terceiro deles é o caráter pedagógico da missão. E o quarto é o caráter escatológico da missão. E eu quero que vocês entendam isso. Porque essas 4 coisas que eu vou falar aqui, a dimensão universal, messiânica, pedagógica e escatológica, esses 4, a gente não necessita só de entender, a gente necessita de admitir que distanciamos disso. E colocar diante de Deus a necessidade que temos de resgatar esses distintivos para nós
enquanto igreja, de maneira coletiva, e enquanto cristão, de maneira individual. Então, a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção é sobre esse caráter universal da missão, essa universalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Como eu disse, Mateus estrutura o seu Evangelho iniciando e finalizando com uma ideia primária, uma missão de dentro para fora, do particular para o coletivo, do privado para o público, do local para o universal. Ele já começa dizendo, ele não é só filho de Davi, que tem promessa com Israel, ele é filho de Abraão, que tem promessa com todas as famílias da terra. Isso é um ponto importante demais para nós entendermos. E aqui a gente já pode extrair uma lição preciosa para as nossas vidas. Preciosa. Que é a lição de entender a missão como algo para além de nós mesmos. E aqui talvez eu toque numa coisa delicada, mas muito presente. A gente ainda vive hoje um cristianismo individualizado, um cristianismo para o eu, um cristianismo para mim, para minha satisfação. Igrejas são trocadas porque as pessoas não encontraram suas satisfações em tais igrejas. É a lição de, enquanto o espírito da missão estiver em nós, nós olhamos isso para além de nós mesmos. Não é uma questão de buscar a minha satisfação, eu já tenho a minha satisfação, eu já tenho Jesus Cristo. Ele já está na minha vida. Ele já é uma realidade para mim. Como dizia Davi no Salmo, nada me falta, porque o Senhor é o bom pastor. Nada me falta. Então, enquanto a gente tiver esse sentimento que falta alguma coisa para nos satisfazer, nós nunca teremos um caráter missionário para além de nós mesmos. Sempre entraremos por essas portas para procurar um Jesus para mim. E esse Jesus para mim, ele vira psicólogo, ele vira curandeiro, ele vira empresário. Mas o Jesus da Escritura não é isso. Então, o irmão querido do Senhor, irmã querida do Senhor, o que o Espírito Santo está falando para essa igreja, para você que está me ouvindo, em casa e aqui, é que nós somos chamados para ir para além de nós mesmos. Que aquilo que tinha que ser realizado na nossa vida foi. E agora nós precisamos pensar em Jesus Cristo, pensar na missão que o Pai confiou a Ele e Ele confiou à sua igreja, pensar nessa missão para além de nós mesmos. No Evangelho de João, o Senhor Jesus fala algo precioso que ratifica tudo que eu estou falando para vocês aqui até agora. No capítulo 10 de João, você não precisa abrir não, quando ele fala do bom pastor, capítulo 10 ele fala do bom pastor que dá vida pelas ovelhas, que entra pela porta. Quando chega no versículo 16 de João 10, ele está falando para os discípulos judeus ali, todos eles judeus. Quando chega no verso 16, o texto bíblico vai registrar as seguintes palavras: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, fora de Israel, fora do contexto doméstico de vocês. E ele prossegue e diz: a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Como elas ouvirão a voz do Senhor? Com a pregação da igreja. Como ouvirão se não há quem pregue? É com a pregação da igreja. Eles ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então aqui, irmãos, a gente começa a ser lembrados. O Senhor começa a nos despertar para uma responsabilidade muito séria, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo. De entender que o Evangelho é a solução para o mundo. Não é para a minha vida. Jesus está falando de algo importante.
Tem ovelhas fora do aprisco. Tem ovelhas fora. Em outra parábola ele diz, se uma fugir, eu guardo as que tenho. Vou atrás da de fora. Então, meus queridos, há um desafio missionário para nós, sobretudo no século 21. E esse desafio missionário talvez seja para nós algo que só plantemos e muito provavelmente não veremos o fruto. Do que você está falando, pastor? Nós temos desafio, irmãos, assim, como gotinha por gotinha, voltar a cristianizar um mundo que foi descristianizado. Voltar a trazer Jesus para o centro do pensamento de uma cultura. Porque tiraram Jesus do centro do pensamento de uma cultura. Tiraram os valores do reino dele de qualquer expressão cultural e social. Os pilares do cristianismo foram jogados de fora. Muitos, inclusive crentes em Jesus, já não pensam como em casamento, por exemplo, tal como o reino dele define. Muitos dentro da própria igreja não pensam sobre sexualidade tal como o reino dele define. E aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa, e por favor não me julguem. Ano que vem tem eleições. Você precisa definir se você vai votar num regime anticristão ou não. Não estou falando de pessoas, de políticos ou de partidos. Estou falando de regime. Regimes anticristãos. Que está apenas colocando as manguinhas de fora. Mas se continuar, o cristianismo vai ser expelido desse país. Eu falo com dor no meu coração, ou vocês entendem isso. E olha que eu tentei muito fazer a igreja entender isso. Eu expliquei. E teve um determinado momento, falei que se você votou no regime, é porque você nunca me ouviu. Se você me ouviu e votou nesse regime, é porque você me ouviu e nunca me entendeu. E se você me ouviu e me entendeu e votou nesse regime, é porque você me ouviu, você me entendeu, mas você me desconsiderou o que eu falei. Esta semana eu vou postar um vídeo no grupo da igreja, que é um depoimento de um pastor, de 6 minutos. Já conversei com liderança, posta ou não, pode postar. E vocês ao ouvirem, a verem e ouvirem esse vídeo, e vocês pensem naquilo que pode se tornar o Brasil, se nós não acordarmos. O nosso compromisso é com Jesus Cristo, irmão. O nosso compromisso não é com uma ideologia. O nosso compromisso é com Jesus Cristo, é com o reino de Deus. Nós somos embaixadores desse reino. Representamos esse reino. Então nós temos um desafio enorme, voltar a cristianizar o nosso país. Porque tiraram os parâmetros cristãos do nosso país, está afetando os nossos filhos. E a gente não percebe isso. Então por isso que Mateus vai dizer, olha, não é só para vocês. Ele é filho de Davi, sim, mas ele é filho de Abraão. Ele é para Israel, sim, mas ele é para todas as famílias da terra. Ele é para todos os confins da terra. Essa fala de Jesus no último texto de Mateus, ela me impressiona. Porque o mundo é repleto de religiões, mas você nunca viu um líder religioso falar assim, sigam-me, porque em mim está a solução para o mundo. Só Jesus falou isso. Só ele pôde falar isso. Levem todos a me seguirem. Ele fala de si mesmo. Façam discípulos. Então essa é a primeira lição e primeiro distintivo missionário que eu quero que você entenda. Eu já posso trazer aqui uma aplicação para você. Pare de pensar em você mesmo. Pare de pensar na sua satisfação. Pare de tirar os olhos só de você.
Não seja egoísta. Pare de pensar que a igreja gira em torno de você. Pare de pensar que tudo tem que girar em torno de você. Deixa de ser menino, deixa de ser menina. Você foi chamado para ser adulto em Cristo Jesus e entender que a coisa é para além de você. Ela não é local, ela é local universal. Ela é do particular para o público. É da tua casa para a casa do teu vizinho. É do pai para os filhos. Sempre para além de nós. E essa é uma lição preciosa demais desse evangelho. A segunda dessas lições, ou desses distintivos missionários, está no caráter messiânico da missão. Jesus não enviou esses discípulos enquanto o Pai não revelou quem ele era para eles. Significa, irmãos, que não pode haver missão se não houver compreensão de quem é Jesus Cristo. E aqui eu trago um texto muito conhecido, mas que eu preciso ler rápido, por conta do nosso tempo, para vocês entenderem o que eu estou falando. E, propositalmente, ele está no meio do Evangelho, ele está no capítulo 16. Então, Mateus, só para vocês entenderem, ele vai estruturar o texto dele da seguinte maneira. Ele quer mostrar que Jesus é o Messias. Do capítulo 1 até o 16, ele mostra quem ele é. Quem Jesus é. E do capítulo 16, do verso 21 até o último, ele mostra o que ele veio fazer. Para que aqueles discípulos entendessem que Jesus não veio fazer a vontade deles. Jesus veio chamá-los para que a vontade do Cristo seja feita através deles. Isso já muda tudo. A gente parar com a meninice de ter um Deus que satisfaça os nossos desejos. Jesus não é o gênio da lâmpada. Jesus é Senhor dos senhores. Não é Ele para satisfazer nossas vontades, é nós libertos para viver segundo o querer dEle. E Ele, no caminho com seus discípulos, nessa espiritualidade cotidiana, que era próprio em Jesus e nos apóstolos, como a gente viu, por exemplo, no domingo passado. Ele faz uma pergunta para seus discípulos, né? Na verdade, ele faz duas perguntas, e me parece no texto que ele tem a intenção pela segunda, mas ele começa pela primeira. É uma estratégia pedagógica de Jesus, e ele pergunta assim: o que é que os homens estão dizendo que eu sou? E eles respondem de pronto. Várias opiniões, várias falas, várias abordagens. E depois ele parece perguntar o que ele de fato queria. E vocês, quem eu sou para vocês? Crucial para um distintivo missionário é saber quem Jesus é. Quem é Jesus? Quem tem sido Jesus dessa sociedade? Há alguns anos, uma escola de samba trouxe um enredo do Jesus de todos. Então Jesus era tudo o que cada um queria. Mas quando Jesus fala assim, olha a resposta de Pedro. Tu não és o que eu penso. Tu não és o que eu quero. Tu não és o que os meus irmãos aqui pensam, nem o que eles querem. Tu também não és o que tudo o povo está falando. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. O sobrenome. Qual é o nome completo de Jesus? Jesus Cristo. Não. O nome dele é Jesus e Cristo é um título messiânico. A palavra Cristo é a tradução de ungido do Antigo Testamento. Então, quando ele fala tu és o Cristo, ele está falando tu és o ungido, tu és o Messias. A palavra Messias é a tradução de ungido. Então ele está falando, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o esperado, tu és o que precisamos, tu és o que o Pai envia, tu és o cumprimento da esperança de Israel, tu és isso. Só que ele não diz que só tu és o Cristo, ele diz tu és o Cristo divino. Tu não és o Cristo, filho de Abraão e filho de Davi, e foi registrado no início desse evangelho. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Tu és o Deus encarnado. Tu não és um Messias apenas humano. Tu és o Messias humano divino. Por isso tu salvas. Porque tu és divino. Por isso tu morres. Porque tu és humano. Messias. Diante dessa afirmação, Jesus olha para Pedro e diz: nem você sabia. Foi meu Pai que te revelou. E também te digo que tu és pedra. Te digo mais, é sobre esta pedra revelada a você que eu vou edificar a minha igreja. Te digo mais, essa igreja edificada sobre esta pedra que foi revelada a você, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E te digo mais, essa igreja, ou essa pedra na qual você foi revelado, minha igreja edificada sobre ela, as portas do inferno não prevalecem sobre ela, e ela vai ser a minha voz de comando no mundo. Irmãos, isso aqui é muito profundo. O que a gente entende desse caráter messiânico da missão? Para a nossa compreensão missionária enquanto igreja, nós precisamos, à luz desse texto, entendermos Jesus não como aquilo que eu quero, não como aquilo que eu acho, não como um objeto que eu manipulo para fazer pela fé aquilo que eu quero que ele faça. Isso é uma falácia. Isso é um escândalo, o evangelho. Você achar que a fé dobra o Senhor. Que a fé move o Senhor. Que é isso? O que você tem que entender? Primeiro, o Jesus que anunciamos é o Messias Salvador do mundo. Para você entender que aquele teu vizinho, teu parente, teu amigo na escola, na faculdade, aquele que você conversa todos os dias, não é uma ideologia que vai salvá-lo. Não é um projeto social ideológico que vai salvá-lo. Somente Jesus Cristo pode salvar, porque somente Ele é o Messias. Somente Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Não está num presidente, não está num político, não está numa preferência ideológica. Não está com o nosso flertar, por mais que seja bom, não é pela nossa compreensão psicológica, social, pedagógica que o mundo é salvo. O mundo só é salvo pelo Cristo, Filho do Deus vivo. Então eu tenho que entender que Ele é o Salvador. Ele é o Messias enviado. E eu estou reforçando isso para vocês, irmãos, porque eu temo dizer que a igreja está perdendo isso de vista. Isso está virando um discurso vazio da igreja. Apenas entre nós. Porque o que eu vejo no meu tempo são pessoas cantando louvores a Jesus, mas esperando um mundo melhor por um novo projeto ideológico, político. Eu estou vendo as pessoas procurando um mundo melhor, acreditando nos seus candidatos. E aqui está dizendo, o Salvador, o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é o sumo sacerdote de Israel, não é César, o rei do império, é Cristo. Você tem que entender isso. E tem que resgatar isso da tua vida. Parar de achar que o mundo vai melhorar se nós tivermos ação social. Se tivermos ação social sem mostrar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, nada disso se sustenta, irmãos. Qualquer um faz projeto social. Qualquer entidade, qualquer religião. Qualquer grupo de pessoas, até aqueles que negam a Deus. Mas pregar que Jesus salva é só a igreja, só você, só eu. Se nós nos calarmos, ninguém fala. Ele é o Messias. Estou falando isso, irmãos, porque é muito fácil nós misturarmos as estações. Muito fácil. A tua visão missionária, por exemplo, pode vir de dentro da faculdade, não da escritura. Você pode sair da tua faculdade, da tua formação que você teve, com uma visão missionária, e você bota Jesus apenas com adereço nisso tudo. Se ele não for o centro, o resto é falácia. Segunda coisa que você aprende desse texto sobre Jesus, é que ele não é apenas o Salvador, do jeito que eu quero que ele seja. Não. Ele é o Cristo revelado pelo Pai.
Ele nunca vai ser o que eu quero e ele nunca vai fazer o que eu mando. Ele é quem ele é. Ele não é quem eu quero que ele seja. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem falou, quem revelou isso foi o Pai. Então ele não é o Jesus que eu imagino, é o Jesus que o Pai revelou. Porque nós imaginamos muitos. Eu imagino um Jesus assim, eu imagino um Jesus assim, eu imagino um Jesus assim. Se o mundo fosse assim, o mundo seria melhor. Não, ele não é o que você quer, não é o que você acha. Ele é aquele que o Pai revelou. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Você tem uma ideia? Jesus falou mais do inferno do que do céu. Pouca gente percebe isso. Ele falou de juízo. Ele falou de julgamento. Ele alertou. Ele falou, vim não para que vocês tenham o que vocês querem, eu vim para que vocês tenham vida. Não essa vida supérflua, não essa vida efêmera desse mundo caído, que te distrai com coisinhas, fazendo você sentir alguma coisa que te satisfaz, depois aquilo que se esvai e você volta para o mesmo estado que você era e talvez pior. Jesus é único, Jesus é eterno. Quem tem a Ele tem tudo, quem não tem nada possui. Ele não é o que eu quero. Terceira coisa desse texto. Jesus é o fundamento. Porque ele diz, é sobre esta pedra revelada a você que eu edifico a minha igreja. Irmãos, temos isso em nossas vidas. O fundamento da igreja é Cristo. O fundamento da tua vida tem que ser Jesus Cristo. O fundamento da tua casa tem que ser Jesus Cristo. Se a tua vida não estiver em Jesus, você está construindo sobre areia. Se a tua casa não estiver sobre essa rocha, você está construindo sobre areia. Ela vai ruir em determinado momento. É sobre esta pedra que eu edificarei. Esse é o princípio do fundamento. É o que sustenta toda a edificação de uma vida, de uma igreja, de uma família, de uma nação. É Cristo. Por isso nós estamos vivendo um momento muito delicado, irmãos, porque com a descristianização da sociedade, estão tirando o fundamento de uma sociedade. Vai ruir. Vai desabar isso. Então vamos abrir os nossos olhos para isso. Entender isso com essa realidade tão preciosa que o Evangelho de Mateus nos mostra. Tem mais uma coisa, além de ser fundamento, esse texto nos diz que Jesus é o Messias sustentador. Porque ele diz, olha, sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja e nem as portas do inferno vão prevalecer sobre ela. Eu edifico e eu sustento. E por último, esse texto nos mostra que Jesus é aquele que governa através da sua igreja. Que ele vai dizer assim, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. A igreja é uma espécie de extensão de Cristo, por isso que é o corpo de Cristo. Por isso que é o santuário de Deus, onde Jesus é o fundamento. Então, pense com carinho no que eu estou falando. Quem governa a tua vida? De verdade, pensa de verdade. Quem tem governado a tua vida, teus pensamentos, tuas escolhas? Onde você tem se sustentado? Que Cristo você tem buscado? É o Cristo revelado pelo Pai? Ou é o Cristo idealizado por você? Pense também com muita honestidade em quem você confia a tua salvação. Qual a certeza da tua salvação? Convido você a ler em casa o Salmo 88, que é o salmo mais sombrio da Bíblia. É o salmo que fala de sofrimento do início ao fim e alguém exaltando a Deus. Você entender que cristianismo não se caracteriza por uma vida de mar de rosas que faz você entender que Deus está contigo por causa disso. Se Jesus for o fundamento da tua vida, ainda que tudo ruir à tua volta, você estará seguro. Tudo pode ruir, mas você está seguro.
Eu ouvi um aleluia do Júlio. E foi você, não foi, Júlio? Eu ouvi muitas coisas ruins nessa vida desse homem. Mas ele está em pé. Ele é a casa dele. Porque tem um fundamento. É Cristo. Eu já convivi com escassez, eu já convivi com luto. Eu perdi gente querida. Mas o meu fundamento continua inabalável. Porque é Cristo. Não era meu filho, não era minha filha. Não era coisas. É Ele. Então, essa compreensão missionária a gente tem que ter. E um terceiro distintivo é que a missão tem um caráter pedagógico. Não significa apenas trazer as pessoas prometendo o céu. Não significa apenas falar de salvação da alma. Significa em anunciar a Jesus e levar aqueles a quem Jesus é anunciado a segui-lo. Jesus fala isso no final do seu evangelho, como eu li no início, quando ele diz, o texto diz, aproximando Jesus, falou-lhes dizendo, a autoridade me foi dada no céu e na terra, vão vocês agora, façam discípulos. O que ele está mandando fazer é fazer discípulos. Ele não está mandando aumentar o número de membros. Ele não está, em hipótese alguma, pensando em números aqui. Ele fala de qualidade. Ele não fala de gente que afirma crer nele, ele fala de gente que está disposta a segui-lo. Ele não fala de gente que vai se aproveitar do poder dele, mas ele fala de gente que vai se submeter àquilo que ele ordena. Eu posso dizer com toda a segurança, irmãos, tem muita gente dentro do próprio cristianismo que passa por coisas terríveis na sua vida porque ainda não compreendeu o evangelho, ainda não compreendeu a missão, ainda não compreendeu o que é Cristo. E esse evangelho nos traz tudo isso. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nessa dimensão pedagógica da missão, nesse distintivo pedagógico da missão, nós temos algumas coisas para compreender na missão que o Senhor nos confiou. A primeira delas, Jesus confiou a missão a discípulos. O texto vai dizer que Jesus se aproximou dos seus discípulos. A primeira coisa para você ter engajamento missionário é você ser discípulo. Se você é apenas um consumidor do evangelho, você não compreende o que é missão. É ser discípulo, é ter toda a sua vida subordinada ao Senhor. Discípulo. Como é que eu vivo? Eu vivo conforme o meu mestre quer que eu viva. Como é que eu penso? Da mesma maneira. Fazer discípulos, formar, não é apenas informar sobre a salvação, é formar quem é salvo. Então, a primeira coisa no caráter pedagógico, na dimensão pedagógica, no distintivo pedagógico da missão, é entender que eu só estou em missão se eu for discípulo. Não é alguém que frequenta a igreja. Não é alguém que pensa que a igreja é aquilo que está lá. Não é isso. Discípulo. Forma como eu lido com a realidade à minha volta, como eu ajo, como eu reajo. Se eu sou um seguidor de Jesus Cristo ou não, é visto nessas coisas. Se eu sou um seguidor de Jesus Cristo ou não, é visto na maneira como eu ajo, na maneira como eu penso, na maneira como eu faço minhas escolhas. E esse está em missão, porque ele está mandando fazer discípulos. E só faz discípulo quem é discípulo. Só leva alguém a seguir a Jesus se esse alguém estiver seguindo a Jesus. O que Jesus está mandando fazer é
que eles me sigam como vocês me seguem. Jesus passou o tempo todo formando esses discípulos. Ele falou para eles renunciarem. Ele falou para eles negarem a si mesmo. Ele falou para eles perderem sua vida. Ele falou para colocar o seu coração no tesouro verdadeiro, onde a traça e a ferrugem não destroem. Ele falou para esses discípulos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele falou para esses discípulos orar, querendo a vontade de Deus e que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. E agora ele envia. Muito diferente do que a gente tem entendido, irmão. Muito mais responsáveis nos tornamos, se entendermos assim. Ainda somos muito autônomos. Ainda somos muito dirigentes das nossas próprias vidas. Ainda mandamos muito em nós mesmos. Ainda não entendemos que Jesus é Senhor da nossa vida. É o Kyrios, a palavra grega traduzida por Senhor, Kyrios, que é era a palavra usada, por exemplo, para traduzir o tetragrama de Yahvé no Antigo Testamento. Kyrios significa que ele é Deus. Era aquilo que o imperador romano queria ser, o Kyrios, por isso que ele queria ser adorado. Quando um cidadão do Império Romano passava por outro, era comum, o tipo de cumprimento é César é o Kyrios. Quando passava com um discípulo de Jesus, ele diz, Jesus Cristo é o Kyrios, não é César. Jesus Cristo é o Kyrios. Paulo chega a dizer que ninguém confessa Jesus como Kyrios se não for pelo Espírito. E ele vai dizer numa dimensão escatológica que todo joelho há de se dobrar e confessar que ele é o Kyrios, que ele é o Senhor. Então você e eu precisamos raciocinar, pensar com muita sinceridade quem tem sido o Senhor das nossas vidas. De quem temos sido discípulos. Segunda coisa, aqui, além dessa missão ser confiada aos que são discípulos, é uma missão debaixo de uma autoridade delegada. Nós não vamos à luta à própria custa. Porque ele diz, toda autoridade me foi dada, agora vão vocês. Então a igreja vai em missão debaixo da autoridade daquele que estava debaixo da autoridade da missão do Pai. É uma cadeia de autoridade. O filho estava debaixo da missão do Pai e obedecia ao Pai. Os apóstolos que foram enviados estavam debaixo da missão do filho e o filho era senhor sobre eles. E agora eles lançam fundamentos sobre a igreja. É por isso que Paulo aos Coríntios vai dizer assim, olha, eu zelo com vocês com o zelo de Deus, porque eu quero apresentar vocês como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Não sou eu, é Ele. O Senhor da minha vida, o Senhor da tua vida. Isso é muito interessante até para nos orientar, como eu falei há pouco, até para nos orientar quando nós formos dar o nosso voto. Que tipo de senhorio, que tipo de governo, que tipo de regime você defende quando você dá seu voto? Aqui, se ele é senhor ou não é. Então, cuidado, irmãos, olha, pode acreditar com segurança. Nós somos facilmente enganados. O discurso que se inventam narrativas hoje. Né? As narrativas são inventadas para você tecer sua opinião sobre essas narrativas. Mas a narrativa que tece a tua opinião é uma metanarrativa. Que vem de outro, que vem do alto, que vem daquele que é Senhor da tua vida. Esse texto ainda vai dizer que essa missão, além de ser feita por discípulos e ser feita debaixo da autoridade de Jesus, ela é feita também de maneira explicada. Jesus explica a missão. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele estabelece. Como fazer missão? Pregando o Evangelho de Jesus Cristo.
E quando você prega o Evangelho de Jesus Cristo, que as pessoas convertem, ele diz, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhando essas pessoas na natureza trina de um Deus único. E depois sim, ensinando. A quem você ensina? A quem está mergulhado em Deus. Quem está mergulhado em Deus? Aquele que se tornou discípulo. Quem é aquele que se tornou discípulo? É aquele que ouviu do Evangelho. Quem é aquele que anunciou o Evangelho? Aqueles que Jesus enviou para isso. Então você e eu estamos aqui. A missão é explicada na sua amplitude, ele vai dizer, façam discípulos de todas as nações. A missão é explicada na sua raiz, no seu fundamento, quando ele diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome que quer dizer a pessoa. Inserindo, mergulhando, imergindo essas pessoas no fundamento, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a missão é explicada na sua dimensão pedagógica, ensinando. A igreja é a professora das nações. Ensinando não a saber, ensinando a guardar. A guardar não as coisas que preferimos, mas a guardar todas as coisas que ele tem ordenado. E por último, dentro desse texto, a missão é dita aqui com a garantia da presença de Jesus Cristo. Ele diz, eu vou estar com vocês nesta missão até que os séculos sejam consumados. Que coisa, né, irmãos? Uma missão feita por discípulos, uma missão feita debaixo da autoridade de Jesus, uma missão feita de forma entendida, na sua amplitude, no seu fundamento, no seu caráter pedagógico, uma missão feita com garantia que Jesus está com sua igreja. É por isso que a igreja existe até hoje, tá, irmãos? Ninguém destruiu a igreja, porque Jesus está com a sua igreja. A igreja de Jesus, ninguém vai destruir ela. Podem destruir todos os templos. A igreja de Jesus é indestrutível. Pode acabar com os templos, como acabaram em muitas nações, com os templos todos, mas não pode tirar o que está dentro de nós. Isso ninguém tira. E por último, irmãos, a missão tem uma dimensão escatológica, de consumação, e eu também acho que nós temos perdido isso. O que é isso? Nós somos guiados em missão sabendo que haverá um fim, haverá um desfecho, haverá um dia de prestar contas, haverá um dia que ele voltará. Então a missão tem essa dimensão escatológica. Jesus, num dos seus sermões, disse assim, logo em seguida da tribulação daqueles dias, dizia ele, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e com muita glória. Não é mais um menino chorando na manjedoura, é um Senhor com poder e muita glória. Isso aqui é uma realidade bíblica que eu receio ter sido esquecida. E eu falo para dentro do povo de Deus mesmo, estou falando para nós, para mim e para vocês todos que estão aqui. Às vezes eu penso que temos perdido o temor, que um dia ele voltará, e que o juízo começará pela casa dele, porque ele é justo, ele não julgará o mundo sem julgar a sua casa. Então entenda isso, isso é a dimensão da missão. Os céus verão, os céus se abrirão, sobre a nuvem do céu virá alguém com poder e muita glória, e depois ele continua, e ele enviará os seus anjos, com grande cangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Esse dia acontecerá, meu irmão. Cuida da tua vida, prepara-te para se encontrar com o teu Senhor, coloca Ele em primeiro lugar, seja Ele Senhor da tua vida, guia teus pensamentos por Ele, porque Ele virá, você vai prestar conta a Ele. Ele te deu talentos para você multiplicar, Ele te deu dons para você edificar a igreja. Então guarda o que esse pregador está falando para você.
A missão é universal, a missão é messiânica, a missão é pedagógica, mas a missão é escatológica. Ele vai vir. E eu lembro quando ele dizia assim, olha, assim como nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Todos estarão de forma superficial, apáticas, indiferentes, vivendo seu cotidiano, uns comendo, outros bebendo, se dando em casamento, desfrutando dos prazeres da vida, e o Senhor virá. Então, meu irmão, minha irmã, eu falo para você e falo para mim, guardemos a nossa casa, guardemos a nossa vida. Sabe por quê? Segundo esse texto aqui, o que nasceu como menino, o que nasceu como menino voltará como um senhor. O Salvador que morreu voltará vivo para todo sempre. O Salvador que foi julgado e condenado voltará para julgar. E o Salvador que enviou voltará para chamar aqueles que foram enviados para estar com Ele para todo sempre. A missão tem a sua dimensão escatológica. São distintivos desse Evangelho. E eu finalizo, irmão, dizendo o que eu já disse por algumas vezes no meio desse sermão. Talvez seja necessário que nós honestamente tenhamos uma conversão a Cristo. Não estou falando de brincadeira, não, muito sério. Nós talvez tenhamos que ter uma conversão a Cristo. E olhar o mundo na perspectiva dele. Como Paulo dizia aos Coríntios. Antes eu conhecia tudo segundo a carne. Até Cristo, a minha ideia dele era só segundo a carne. Mas agora, os que estão em Cristo são nova criação. As coisas velhas passaram e se fizeram novas. E agora o meu olhar é como se fosse o olhar dele. Sua palavra são as minhas lentes. Então, quando alguém perguntar assim, o que você acha de família? Antes de você colocar a tua opinião, veja o que é família para o Criador dela. Antes de você colocar a tua opinião. O que é isso? Antes de você falar, veja o que é isso para o Criador disso. Para você não ser eco de uma sociedade descristianizada. Então eu finalizo dizendo que eu acho que com muita honestidade nós precisamos talvez de uma conversão. Nesses dias de tanto relativismo, de tanta superficialidade cristã, nós estamos diante de um desafio que se impõe sobre nós. Ele disse para mim, ele disse na sua palavra, quem comigo não se ajunta, se espalha. É com Ele, Jesus Cristo. Fala isso para os teus filhos. Mas primeiro fala isso para você mesmo. Aquela coisa de ser bem honesto, mas caramba, eu de vez em quando, eu sou um cristão, mas de vez em quando eu me torno uma coisa que parece que não tem nada a ver com cristão. Talvez isso já tenha acontecido contigo. Tem uma coisa que eu creio que o Espírito Santo me ensinou enquanto pastor, é entender quem as pessoas são e perceber o que elas se tornam de vez em quando. Isso me ajuda muito, muito mesmo. Eu sei quem elas são, e eu sei que de vez em quando elas se tornam alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que elas são. E se eu não tiver essa compreensão, vai romper muita coisa. Às vezes nós nos tornamos o que nós não somos. Como Cristo é misericordioso, irmãos. Como o Evangelho é rico. Então, se isso se impõe sobre nós, que você e eu, então, depois de ouvir esse sermão, tenhamos uma visão para além de nós mesmos. Paremos de ser egoístas. Saiamos do centro. O cristianismo não é egocêntrico, é cristocêntrico. Não sou eu quem está no centro. É Cristo, da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas escolhas. Se Ele estiver no centro, teremos casamentos longevos, teremos longevidade matrimonial, teremos famílias estruturadas,
estaremos blindando nossas mentes de ansiedade, de depressão, de tanta coisa, se Ele estiver no centro. Então, esse é o momento de pensarmos em nos converter. Tenhamos essa visão para além de nós mesmos. Entendamos que o mundo e as pessoas que estão à nossa volta precisam do Cristo, o Filho do Deus vivo, revelado a Pedro. As pessoas que estão à tua volta precisam dele. Ele mesmo disse que a nossa boca sempre fala daquilo que está ocupando o coração. Então é um exercício muito bom você e eu, começarmos a perceber o que falamos com os outros quando nós não estamos aqui. O que dirige os nossos pensamentos e as nossas conversas quando estamos fora daqui. Porque aí nós vamos saber o que de fato está no nosso coração. O que está dentro de nós. Outra coisa, que nós tenhamos juntos, você e eu, convicção de que só Jesus salva. Parece uma expressão antiga, né? Só Jesus salva. E é mesmo. Só que isso tem sido colocado assim em segundo plano. Tem muita gente na igreja mais influenciada por Karl Marx do que por Jesus Cristo. Mais influenciados pelos antropólogos de plantão do que por Jesus Cristo. Mais influenciados pelos pregadores de autoajuda do que por Jesus Cristo. Você vai no livro, todo mundo buscando a felicidade, você entra numa livraria, os livros de autoajuda, todo mundo, um atrás dele lá. Quer saber como é que eu me encontro, como é que eu me acho, como é que eu me coloco, como é que eu cresço. Aí está lá um livro para você crer em você mesmo. É só Jesus Cristo, irmãos. Essa verdade ninguém muda. É só Jesus Cristo. Quem vai salvar teu filho é Jesus Cristo. Quem vai salvar você é Jesus Cristo. Quem vai salvar teu vizinho é Jesus Cristo. Quem pode salvar o Brasil é Jesus Cristo. Por favor, entenda isso. Não é uma ideologia, não é um homem, não é um partido, é Jesus Cristo. Não é que todos se tornarão cristãos, mas a sociedade precisa ser influenciada pelos valores dele. Isso é nosso. Outra coisa, irmãos, que tenhamos temor. O que é isso, pastor? Saia daqui hoje sabendo que ele virá. E você tem que pensar no que ele te deu, o que você está fazendo com isso. Quantas justificativas você dá para estar ausente do único dia da semana que você pode cultuar a ele junto com seus irmãos? O que você está fazendo com o que ele te dá? Você está colocando aquilo que ele te dá no lugar dele? Então pense nisso, tema. Ele virá. E ele mesmo disse nas parábolas que ele contou, quando eu voltar, eu vou perguntar, cadê os talentos que eu te dei? Ah, está aqui, meu Senhor. Eu tinha tantos, agora eu multipliquei, tem tantos. Entra no gozo do seu Senhor. Cadê teus talentos? Está aqui. Do jeito que tu me deste, eu te devolvo. Estava muito ocupado, muito trabalho, muitos afazeres, não deu. Servo mau, infiel, que só pensa em você mesmo. Teu Deus foi o seu ventre. Teus desejos, tua vontade. Irmãos, eu falo isso com lágrima na alma, lágrima nos olhos, porque eu sei que é uma realidade. É uma coisa que todo dia eu tenho que olhar para mim mesmo, para ver se eu também não estou por esse caminho. Por último, irmãos, que sejamos verdadeiramente discípulos, que encaremos a missão com muita responsabilidade, de levar outros a se tornarem aquilo que nós já somos, discípulos de Jesus Cristo. Eles vejam em nós que aquilo que nós afirmamos crer está presente na maneira que nós vivemos. Que Deus seja conosco. Você quer isso? Semana que vem tem os distintivos missionários no Evangelho de Marcos. E no outro no Evangelho de Lucas. E aí a gente vai finalizar o ano. Por isso que é importante você estar dia 15 lá. É fim de ano. Fim de ano para nós, fim de ano litúrgico. Fique em pé comigo. Feche teus olhos. Pense em você primeiro agora, você.
Nem no teu marido, nem na tua esposa, nem nos teus filhos. Você. Você como alguém em missão. Se você entendeu hoje, essa missão é para além de você. Essa missão leva você a levar os outros a entenderem que só Jesus é o Messias que salva. E Ele não é o que você quer que Ele seja, Ele é o que o Pai revelou. Olhe muito para dentro de você e diga se você de fato tem sido discípulo, se você tem guardado as coisas que Ele ordenou. Olha para dentro de você e veja se você ainda pensa no dia que os céus se abrirão e Ele virá. Se você entende isso como verdade, se você se prepara para esse dia. Se você está no meio das virgens prudentes, que armazenaram o azeite nas suas lamparinas, que viveram na expectativa desse dia e não na expectativa das riquezas, dos tesouros, das satisfações desse mundo transitório. Que o Senhor tenha falado ao meu coração, ao teu coração, assim como Ele falou ao meu coração, que Ele tenha falado ao teu coração nesta manhã. Ó Deus, nós te clamamos assim, Senhor, por avivamento. Nós sabemos que não há missão sem que antes haja um povo avivado, tomado pela oração, pela busca do teu poder, da tua autoridade. Tira de nós o espírito de covardia. Tira, Senhor, de nós o espírito egoísta de nós mesmos. Tira a superficialidade de uma religião vazia. Dá-nos a compreensão daquilo que Tu mostraste a Mateus quando escreveu esses 28 capítulos que está diante de nós e que hoje foi exposto aqui. Saímos daqui refletindo muito, Senhor. Muito. E não sejamos mais enganadores de nós mesmos. Bendito é o Teu nome, porque nós recebemos a Tua palavra como um ato de misericórdia Tua, um ato de graça para as nossas vidas. Confessamos nosso egoísmo, confessamos nossas vaidades diante de Ti, temos sido vaidosos, Senhor. Confessamos isso, confessamos nossas ambiguidades, Senhor. Parece que nos tornamos outras pessoas que de fato não condiz com aquilo que somos em Ti. Confessamos tudo isso, nossos pecados, nossas obstinações, as nossas incoerências, Senhor. Confessamos porque nós te pedimos que Tu venha avivar esta igreja, levar essa igreja a ser voz Tua. Fala conosco no final deste ano, estamos no final de um ano litúrgico. Fale conosco, nos prepare para o próximo ano, todas as pessoas. Irmãos, que o Senhor seja conosco. Ó Deus Santo, há pessoas dentro da Tua casa que acreditam mais naquilo que a Tua palavra nunca falou do que naquilo que a Tua palavra sempre falou. Então livra-nos disso, Senhor. Misericórdia de nós, porque nossos filhos dependem de nós. Nossas crianças dependem de nós. Daqui a pouco essa geração está indo embora, Senhor. Uma outra geração precisa prosseguir. Ajuda-nos. É o nosso clamor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas negligências. Perdoa as nossas incoerências. Aviva-nos. Leva-nos como missionários a falar de um Jesus que é filho de Davi, mas que é filho de Abraão. É aqui conosco, mas é com todos os povos. E assim seja com a minha vida, com a vida de cada irmão que está aqui, com todas as suas mazelas, com todas as suas dificuldades. Nós sabemos disso, e Tu sabes muito bem das nossas dificuldades, nossas confusões dentro de nós. Às vezes temos tanto embaraços dentro de nós, Senhor. Pedimos, livra-nos do peso, livra-nos do embaraço, para seguirmos firmes a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não trazendo consigo a própria ignomínia. Ó Deus, usa-nos de forma consciente
de forma verdadeira, de forma prática. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.